Bom, pessoal, então nossa aula de hoje aqui é sobre o oscilador harmônico quântico, né? Só que agora nós vamos trabalhar o método algébrico, né? Onde a gente define aqui os operadores, né, de criação e aniquilação, né? Que são conhecidos como operadores escada, tá bom? Em que consiste o método, né? Você tem um hamiltoniano do oscilador harmônico, basicamente a energia cinética sobre 2m, né? P2 sobre 2m, 1 meio de m ômega 2 x2, tá bom? Então, quando você olha para esse hamiltoniano aí, né, basicamente, se você for comparar com um comportamento clássico, né, o hamiltoniano clássico, tá bom? Que depende de p e x, por exemplo, são as coordenadas generalizadas, né? Você vê que basicamente, né, é uma equação, certo, de uma elipse, bom, no espaço de fase. Então, o hamiltoniano do oscilador harmônico, ele é uma equação de uma elipse, tá bom? Onde os eixos aqui, né, se eu for pensar em termos de energia, né, se desenhar aqui o espaço de fase para P, para X, né, você tem aí basicamente essa elipse aqui, né, é uma superfície de constante. Bom, porque isso aí é uma equação de uma elipse. Qual é a ideia aqui por trás? A ideia é que existe uma quadratura nesse hamiltoniano, né, da forma como ele está escrito, né? Então aqui você tem o operador momento e o operador posição, e você vai propor, basicamente, né, a gente pode fazer o seguinte, deixando aqui as unidades adimensionais, né? Por exemplo, você pode passar aqui um hamiltoniano e h cortado ômega, né? Então vai ficar basicamente P2 sobre 2 h cortado ômega m, né? Mas se eu dividir aqui por puxar um h cortado ômega, né, vai ficar quanto? Vai ficar simplesmente n ômega, né? Estou tirando um dos ômegas aí em evidência, né? Sobre h cortado 2h cortado x quadrado, tá bom? Então perceba que do jeito que está aqui, essa equação ela está adimensional, certo? Ela estando adimensional, a gente pode propor que isso daqui vai ser igual a um epsilon, né? Esse epsilon de tal forma que também é adimensional, tá bom? E a gente vai procurar aqui soluções para esse tipo de equação aqui, mesmo estando adimensional, tá bom? Qual é a ideia por trás? A ideia é que, como você tem uma quadratura, né, se você lembrar de um pouco de variáveis complexas, basicamente quando você tem A mais IB, A menos IB, o resultado dessa operação é simplesmente A ao quadrado mais B ao quadrado. Ou seja, será que existe aqui uma combinação linear dos operadores, né, P e X, tá bom? De tal forma que se eu pegar um operador, essa combinação linear, né, e depois o hermitiano adjunto dele e multiplicar, né, será que daria o nosso P2 ao quadrado e o X2 ao quadrado? Então a ideia basicamente aqui é o seguinte, é propor que existe um operador A mais, tá bom? Que a adaga, né, no caso, o A mais, não importa, vou pegar aqui o A adaga, né, que ele é C1x mais I C2P, tá bom? E o hermitiano adjunto dele, que no caso é ele mesmo, né, é C1x menos I C2P, né? Obviamente que X e P são hermitianos, certo? A gente já sabe disso, né? E C1 e C2 a gente vai procurar constantes que sejam reais, tá bom? Lógico que pode ser que a gente faça esse desenvolvimento aqui e não encontre esse tipo de constante, mas se a gente encontrar C1 e C2 como sendo constantes reais, né, já é um bom indício de que provavelmente o produto desses dois operadores aqui, né, eles venham a convergir para algo desse tipo aqui, tá bom? Então vamos começar aqui, já que eu fiz essa proposição para esses dois operadores, por enquanto esqueçam que isso aqui é operador escala e tal, isso aqui é simplesmente um operador AD que eu defini, né? Por enquanto não tem significado físico nenhum,
tá certo? É simplesmente uma álgebra aqui, né? E eu vou simplesmente fazer algumas operações com esses dois operadores que eu defini para ver se a gente consegue correlacionar com o nosso Hamiltoniano, tá bom? Então, por exemplo, se eu fizer aqui um cálculo A d'água vezes A, né? Onde você tem C1x mais IC2P multiplicado por C1x menos IC2P, o resultado disso daqui vai ser simplesmente C1x ao quadrado mais C2P ao quadrado, tá bom? Menos I, C1, C2, comutador de X e P. Olha que interessante. Bom, tá adiantando aqui alguns cálculos para a gente poder fazer mais rápido essas ideias. Então, a d'água, por outro lado, né, vai ser a mesma coisa, C1x menos I, C2P, né? Aqui vai ficar C1x mais I, C2P, e você chega à conclusão de que é C1 ao quadrado x mais C2 ao quadrado P, só que mais I, C1, C2, X e P. Certo? Como a gente já sabe quem é o computador de X e P, a gente chega à conclusão que isso aqui vai ser, né, IH cortado, tá bom? Isso aqui também vai ser IH cortado, tá certo? Então, como computador de X e P é IH cortado, o que acontece ali? Então, o nosso A da A vai ser C1 quadrado x2 mais C2 P2 quadrado menos, aí você tem aqui IH cortado, né, que multiplica menos I, tá bom? Então vai ficar quanto? Né? I com I dá menos 1, com o menos dá mais, então vai ficar mais IH cortado C1, C2. E a da área vai ficar C1 x2 mais C2 P2 menos, né, H cortado C1 C2, tá bom? Então, basicamente você vê que tem uma diferença entre eles aí no que se refere ao H cortado, né? Agora perceba o seguinte, o que acontece se eu pegar o comutador dos dois operadores A, né? Se eu fizer, o que acontece se eu fizer A da água com A? O que é isso aqui? Perceba que se eu pegar o comutador de A da água com A, vai ser A da água vezes A, né, menos A da água. Tudo bem? Essa subtração aqui vai ficar esse primeiro termo aqui menos esse outro termo aqui, ou seja, vai ficar 2 H cortado C1 C2. Tudo bem? Então perceba que C1 C2, pelo que você está vendo aqui, aqui a gente tira o seguinte, que C1 C2, né, é simplesmente o comutador de A da água com A dividido por 2 H cortado. Tá bom? Então a gente chega à conclusão de que o produto dessas duas constantes aí é o comutador de A da água sobre A sobre 2H cortado. E por que eu estou fazendo isso daí? Porque é interessante a gente perceber que A da água vezes A, que é esse primeiro caso aqui, né? Quando eu substituo o meu C1 e C2, vai ficar assim. Então, A da água é igual a C2, C1 ao quadrado, né, x2 mais C2 P2 mais H cortado, aí eu uso aqui o nosso C1 C2, então vai ficar A da água sobre 2 H cortado. Olha que interessante, ó. Você cancela esse rapaz com esse rapaz aqui e eu chego à conclusão de que A da água com A menos comutador de A da água com A sobre 2 é igual a C1 ao quadrado x2
mais C2 ao quadrado, P2. Tá bom? Então, ó, perceba que eu fiz algumas manipulações aqui com o operador A, tá bom? E eu cheguei à conclusão de que a soma desse operador A da H vezes A subtraído de 1/2 do seu computador, ele me dá uma quadratura dos dois operadores. Bom, esse é um resultado importante. Então perceba que se eu pegar aqui do lado esquerdo, só tem uma manipulação no operador A, né? Do lado direito, e eu não estou dependendo aqui de nenhuma mais constante C1 e C2. Bom, e do lado direito eu tenho meus operadores x² e p². Tá bom? Então será que tem alguma forma da gente manipular essa expressão aqui para que ela se encaixe no hamiltoniano? Nesse hamiltoniano que a gente tem aqui? Essa é a grande questão. Tá bom? Para que eu possa encaixar essa expressão naquele hamiltoniano, eu preciso primeiro deixar tudo adimensional. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou dividir aqui todo mundo agora, né, pelo comutador de A da H vezes A. Sabendo que o comutador de A da H vezes A é simplesmente 2H cortado C1 e C2. Tá bom? Então, do lado esquerdo vai ficar assim. A da H vezes A dividido pelo comutador. Tá bom? Menos 1/2. Então, ó, perceba que tudo isso aqui já virou, né, adimensional. Se tem 1/2 aqui, isso aqui também é adimensional. Isso aqui vai ser igual a... Aí do lado direito eu vou dividir pelo comutador, só que eu vou usar a forma que usa aqui C1 e C2, tá bom? Então, dividido por C1x vai ficar C1 x2 2H cortado C2 mais C2 P2, bom, 2H cortado C1. Tudo bem? Então, ó, perceba que eu já transformei aqui do lado esquerdo, né? Eu deixei esse 1/2 aqui, o que me indica que ele está, né, adimensional, tá bom? E do lado direito, né, obrigatoriamente essa conta aqui também fica adimensional. Então esse cara aqui vai ficar adimensional e esse cara aqui também vai ficar adimensional. O que a gente vai fazer agora? A gente vai comparar com outro resultado que é adimensional. Qual é? É o do nosso hamiltoniano, onde a gente tem que H sobre H cortado ômega é M ômega x2 sobre 2H cortado, né, mais P2 sobre 2H cortado ômega M. Tá bom? Ora, o que você vai procurar agora? Perceba que se eu encontrar determinadas constantes, C1 e C2, essa constante aqui, essa aqui, né, essas aqui, de tal forma que eu consiga ajustar essa expressão para ela ser idêntica a essa outra expressão aqui, tá bom? Eu chego à conclusão de que esse meu operador que eu acabei de encontrar aqui vai ser equivalente ao nosso hamiltoniano aqui, né, adimensional, tá bom? Ou seja, é uma espécie de fatoração do hamiltoniano dada determinadas constantes C1 e C2. Por que eu digo fatoração? Porque agora você consegue deixar o hamiltoniano não mais dependendo de x e p, e sim desses operadores aqui. Tá bom? E a gente vai ver que vai ser muito mais fácil de entender o problema do ponto de vista físico, né, quando você trabalha com esses dois operadores. Eu vou mostrar mais na frente. Então, o que a gente vai fazer agora? Procurar quem são essas constantes C1 e C2 que se adaptam a esse hamiltoniano. Tá bom? Bom, então a gente tem o que? A gente tem aqui A da H. Então, A dividido por comutador de A da H com A menos 1/2. Bom, isso aqui tem que ser associado, né, ao nosso
hamiltoniano. Então aqui vai ficar C1x2 H cortado C2, tá bom? Mais C2 sobre 2H cortado C1 π ao quadrado, né? Que isso aqui é M x2 sobre 2H cortado mais π ao quadrado 2H cortado M 1. Bom, então o que a gente conclui daqui? Se a gente comparar essas duas expressões, eu posso dizer o seguinte: posso dizer que o módulo de C1 sobre C2, né? 1 sobre 2H cortado, isso aqui tem que ser equivalente a M ômega 2H cortado, né? E do outro lado a gente tem que 1 sobre 2H cortado módulo de C1 sobre C2 sobre C1 tem que ser igual a 1 sobre 2H cortado ômega M. Isso é equivalente, né? Então se a gente cancelar esse 2π, 2H cortado aqui também, a gente chega ao mesmo resultado de que o módulo de C1, tá bom? Ele é M ômega módulo de C2. Bom, então esse é o resultado que a gente tem, tá bom? É a única coisa que a comparação das duas equações não fornece, o que já é um grande resultado, né? Agora vamos fazer o seguinte: para a gente encontrar especificamente quem é o C1 ou C2, tá bom? A gente vai propor uma normalização para esse comutador aqui, porque perceba que a gente encontrou aqui o comutador de A, da com A, ele era simplesmente 2C1, C2 H cortado, certo? Então, ou seja, A com A d'H é menos 2C1, C2 H cortado, certo? Então, o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou fazer com que esse nosso comutador, né, eu vou escolher uma normalização para ele, porque eu quero encontrar um conjunto de operadores A d'H com A, que quando eu dividir pelo seu comutador, tá certo? Me dê uma grandeza adimensional. Então perceba que isso aqui é obrigatoriamente, certo? Isso aqui é adimensional. Bom, então eu posso escolher esse rapaz aqui para que ele não tenha dimensão, e de tal forma que a dimensão ela passa a ser sobre os dois operadores A d'H, né? Ou seja, é só uma convenção. Então, se eu escolher aqui esse comutador para que ele tenha, né, uma determinada unidade física, né, obviamente que esse mesmo operador A d'H vai ter que ter, né, a mesma unidade para que possa ser cancelado, tá bom? E lógico que aqui tem toda uma questão arbitrária, né? Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer com que nenhum dos dois, na verdade, tenha dimensão. Então se você está dizendo que a divisão entre eles é adimensional, eu vou escolher com que o nosso A d'H e o A não tenha a dimensão nenhuma, de tal forma que a dimensão recaia sobre os coeficientes C1 e C2. Tá certo? É só uma escolha, é só uma convenção. Então, normalmente a gente escolhe nesse método, né, de tal forma que o comutador seja de A com A d'H, né, seja equivalente a 1. É o que a gente chama de normalização dos operadores. O que eu chamo de normalização dos operadores A d'H e A? Você escolhe, né? Você escolhe arbitrariamente que ele tenha a unidade de ordem zero, né? Ou seja, ele não tem unidade nenhuma, tá bom? Seja simplesmente um número. E nada melhor do que escolher com que ele seja 1. Aí vocês, mas isso aqui é arbitrário. De fato é, mas só que perceba que no momento em que eu faço com que o computador deles dois seja igual a 1, eu jogo uma pressão agora aqui sobre os dois coeficientes, tá bom? Porque eles vão ter que ter unidade, né? Bem definido, tá certo? Então, basicamente, eu estou jogando todas as unidades físicas, né, sobre os coeficientes e não sobre os operadores. Vocês vão ver que mais na frente vai fazer sentido isso, porque a gente vai deixar de forma mais simplificada o nosso hamiltoniano. Então, a partir do momento que eu faço isso daí,
eu obtenho o quê? Eu obtenho aqui 2 C1, C2 H cortado, isso aqui tem que ser igual a menos 1, ou seja, o nosso C1 tem que ser igual a menos 1 sobre 2 H cortado, C2. Bom, quando eu faço isso, o que eu vou obter? Né? Se eu sei que o módulo deles é isso daí, né? É C1, se o módulo de C1 é M ômega C2, quando eu jogo agora essa expressão aqui, o que acontece? Eu fico com que C1, né? O módulo de C1, por exemplo, é 1 sobre 2 módulo de C2. Então daqui vai ficar M ômega módulo de C2 igual a 1 sobre 2H cortado módulo de C2. Ou seja, módulo de C2 ao quadrado vai ficar sobre 1, 2, H cortado, M ômega. Bom? Tudo bem? Ou seja, C2 em módulo, né? É raiz de 1 sobre 2, H cortado, M ômega. Mais ou menos, né? Perceba que isso aqui é... Desculpa, o módulo é isso aqui, né? Então, o C2 passa a ser mais ou menos 1 sobre 2 H cortado em 1. Ora, se o C2 é isso daí, o C1 passa a ser o quê? Né? Quando eu multiplico aqui o C2, né, em cima e embaixo, o que vai acontecer? Vai ficar mais ou menos ou mais, né? Eles vão ser contrários agora, né? Como passou dividindo, vai ficar 2 H cortado sobre M1. Tá bom? Então a gente chega nessas expressões aí, tanto para o C2, né? Como para o C1. Tá certo? Então, só corrigindo aqui é raiz quadrada de M sobre ômega 2H cortado. Tá bom? Então você coloca aqui para baixo e encontra isso daí. Bom, enquanto um é positivo, o outro obrigatoriamente tem que ser negativo para que mantenha essa normalização aqui, tá certo? Então, com isso a gente chega à conclusão de que o nosso A adaga, ele pode ser escolhido, né? A gente vai escolher, obviamente, esses caras aqui como sendo reais, né? Sem problema nenhum. Então, esse cara vai ficar raiz quadrada, M ômega sobre 2 cortado, x, menos 1 sobre 2 ômega M P. E o A normal, né? Seu adaga vai ficar M ômega 2 cortado x mais I, né? Faltando um I aqui. I 1 sobre 2 cortado ômega de M P. Pronto. Com esses dois operadores aqui a gente consegue deixar o Hamiltoniano agora, né, da seguinte forma. Né? Perceba que quando eu escolho esses operadores dessa forma, né, essa expressãozinha aqui ela vai mudar. Né? Anteriormente eu tinha aqui A adaga com A, né, sobre o comutador de A adaga com A menos 1 meio, certo? Já que esse cara aqui é menos 1, tá bom? Todo mundo aqui vai ficar negativo, então você tem simplesmente A adaga com A, né, sobre 1, tem um menos 1 aqui, mais 1 meio, certo? Isso aqui vai ser o nosso, tá bom? H sobre M ômega, certo? Como esse nosso, que é o nosso epsilon, né? Como a gente está escolhendo aqui epsilon de tal forma que seja, como você quer o Hamiltoniano, né? Perceba que é o Hamiltoniano do oscilador harmônico, ele não permite valores negativos, tá bom? A gente não tem a permissão aqui de valores negativos para o Hamiltoniano. Então, quando você faz esse tipo de escolha aqui, né, desses operadores, dessa forma aqui, obrigatoriamente esses caras passam a ser positivos, ou seja, o nosso Hamiltoniano, né, vai ficar H cortado ômega A mais
A menos mais um meio. Pronto, esse aqui é o resultado final que a gente tem um hamiltoniano agora em termos dos operadores adaga e a. Tá bom? Então é interessante que esses dois operadores, né, eles, do jeito que eles estão definidos aqui, eles fatoram o hamiltoniano completo do oscilador harmônico e deixam o hamiltoniano aqui como sendo independente de x e de p, tá certo? Então vamos ver agora para que serve definir esse hamiltoniano dessa forma aqui, com adaga e a, certo? Então o que eu quero resolver aqui, na verdade, é essa equação aqui, h, tá, de psi de n é psi de n, tá bom? Basicamente o que eu quero é tentar encontrar quem são os estados, né, do tipo n, ket n, que me dá um n, ket n, onde esse n aqui seria autoestado, tá bom? Só que por enquanto, né, nada me diz que esse cara n, né, ele é quantizado, né? Então a pergunta que ainda que a gente pode fazer é se esse n aí é quantizado ou não, pode ser um número real, ninguém sabe, né? As energias ainda não necessariamente são quantizadas, tá bom? Só que eu sei agora que o nosso hamiltoniano ele pode ser escrito como sendo H cortado ômega, esse A adaga com A mais um meio, certo? Do jeito que a gente encontrou. De tal forma que no momento que eu aplico esse operador aqui na minha função de onda, psi de n, né? Eu vou ganhar aqui um psi de n, tá bom? E aí eu vou ficar com recortado ômega, A adaga com A atuando no psi de n, mais um meio de H cortado ômega, psi de n, igual a psi de n, certo? Ou seja, se eu dividir todo mundo aí por H cortado ômega, né, eu vou ficar assim. O nosso A adaga com A atuando no psi de n vai ficar igual a vou dividir todo mundo aí por H cortado, n por H cortado menos um meio, tá certo? Psi de n. Ou seja, daqui eu concluo que esse operador aqui, ADH, né, ele também diagonaliza, ele também pode ser diagonalizado com a mesma autofunção do hamiltoniano. Então, se psi de n é autofunção, é autoestado de H, né, psi de n também vai ser autoestado de A, adaga, A. Né? Então, esse A da HA agora eu vou chamar de N, que é chamar de operador número. Por que operador número? Porque ele é adimensional. Percebe que eu estou pegando a energia do hamiltoniano, o alto valor de energia do hamiltoniano, dividindo por H cortado ômega, menos um meio. Então, tudo isso aqui é adimensional. De tal forma que o nosso operador número, atuando aqui no psi de n, né, vai ficar o nosso epsilon de n, né, menos um meio psi de n, onde epsilon de n é a energia dividida por H cortado. E eu posso redefinir agora o nosso epsilon como sendo um eta, né? Tá bom? Epsilon eta mais um meio, certo? Tudo bem? Posso redefinir a minha energia dessa forma, né? Então, do jeito que está aqui, a gente pode fazer mais ainda, né? A gente pode chegar à conclusão de que esse hamiltoniano é reescrito como sendo H cortado ômega, n mais um meio, de tal forma que tanto H é diagonalizado com esse alto valor, como o nosso operador número também
é diagonalizado agora com esse operador eta, né? Um n, né? Onde esse eta aí é o nosso epsilon n menos 1 meio, tá bom? Então, fica diagonalizado dessa forma aí, tá ok? Vamos ver agora o que tem de especial sobre as autofunções. Então, você tem esse conjunto de equações, né? Obviamente que o hamiltoniano vai comutar com esse operador número, né? Que ele já é como função do próprio operador número, tá bom? Então a gente vai ver qual é a utilidade de definir esse operador número aqui, esses operadores, né? A, da, H, porque a gente ainda fez uma álgebra toda aqui, descobriu que esse operador número, né? Ele também ele comuta com o hamiltoniano, obviamente, né? Quando ele é definido dessa forma, tá bom? E que os seus autovalores podem ser associados também aos autovalores de energia. Aqui, ó. Tá bom? Tem a mesma correlação com os operadores de autovalores de energia. Certo? Então a gente vai mostrar agora especificamente qual é, de fato, né, a utilidade desse operador número. Né? Para a gente entender isso daí, né, a gente vai calcular, tá bom? Os comutadores do operador número com o nosso A da H, tá bom? E o comutador do operador número com o A, certo? Se você fizer essa brincadeira aí, o que você vai ter? Então, N A da H menos A da H N, tá bom? Vai ficar assim, ó. N vai ser justamente A da H A com A da H menos A com A da H A. Certo? Tudo bem? E daí? E daí que a gente pode tentar juntar esse rapaz aí num só. Né? Eu posso tentar ver como é que a gente pode mudar um pouquinho essa expressão aí. Porque perceba que da normalização dos comutadores, né, eu tinha o seguinte, eu tinha que comutador de A, se você voltar um pouquinho às contas que a gente tinha feito aí, A da H é igual a 1, né? Ou seja, A da H, né, menos A da HA, não era isso? Você quer igual a quanto? Era igual a 1. Bom? Então, aqui é uma adaga, né? Desculpa, aqui é a adaga, né? Então, perceba que do lado de cá, né? Desse lado aqui, a gente pode separar esse operador do comutador, né? Você consegue ver isso daí, ó? Quando eu faço aqui o comutador de N com a adaga, eu fico desse lado com a adaga A, né? E desse lado aqui também tem uma adaga. Ou seja, isso aqui é adaga A, adaga menos adaga A. Que é quanto? 1. Né? Isso aqui é 1. Então eu chego à conclusão de que o computador de N com o adaga é simplesmente adaga. Mais uma brincadeira aqui algébrica, né? Mais um resultado interessante, né? Da mesma forma, se você fizer essa mesma brincadeira, o computador de N com A, bom, vai ser menos A. Vai encontrar o mesmo resultado semelhante, fazendo a mesma brincadeira. Os computadores dão isso daí. E é aqui onde vai estar o fator, a física, né? Onde começa a sair da álgebra para a física, né? Porque quando você aplica agora esses computadores aqui nos próprios autoestados do operador número, né? A gente vai ter um resultado interessante. A gente vai poder mudar, tá bom? Os autovalores que a gente possui. Como é que a gente vai mostrar isso daí? Então percebam, eu encontrei que N
A da área, só passando para cá, é o próprio A da área. E N, A, é menos A, tá certo? Então, se eu atuar esse cara agora, né, em uma função de onda qualquer, o que a gente vai ter? Então, N, comutador de N com a da área, psi, tá certo? É igual a mais psi, certo? Então, esse cara aqui vai ficar assim, ó, N, A mais, menos, A mais, N, psi, igual a psi, certo? Só que perceba que N, atuando no próprio autoestado dele, né? Se o nosso psi qualquer for o próprio estado N, né? Por enquanto N ainda pode ser real, tá bom? Então, tem uma pergunta aqui, N é real ou N é inteiro, né? Ninguém pode afirmar ainda bem o que a gente tem em termos de N, né? Para um número, tá bom? Um escalar, né? E a gente não sabe se é real ou se é inteiro ainda, né? Mas, por exemplo, se eu fizer com que esse cara aqui seja o próprio autoestado, vai ficar assim, ó, N, A da, né, ket N, bom, menos A. Aí aqui, ó, relação de alto valor e alto vetor vai sair um N, ket N, bom, A, N, aqui é um N, né? Ou seja, vamos só ajustar aqui um pouquinho, vai ficar assim, ó, N, A da de N, menos N, A da atuando no N, igual a da atuando no N. Olha que interessante, ó. Se você agora passar todo mundo para o outro lado, vai ficar assim, ó, N, e juntar esse cara aqui num só, a adaga de N, igual a N mais 1, né? Porque tem um N aqui e tem um aqui, de adaga de N. Olha como é interessante, ó. Eu chego à conclusão de que eu tenho a mesma relação de autovalor e autovetor. Isso aqui é um autovetor. Bom, esse aqui também é um autovetor. Só que isso aqui é um autovalor. Tá certo? Autovalor N mais 1. Isso me diz que esse autovetor aqui, A mais ket N, é proporcional ao ket N mais 1. Tá bom? É isso que a gente conclui dessa relaçãozinha aqui. Tá bom? Se você fizer essa brincadeira aí com agora esse outro aqui, esse outro rapaz aqui, você chega à mesma conclusão. Tá bom? Você vai chegar à conclusão de que N, A atuando no ket N aqui, vai ficar N menos 1, ket A, N menos 1. Tá bom? Ou seja, aplicando a mesma ideia aí, você chega à conclusão de que A atuando no N é proporcional a N menos 1. Então, esses operadores aí que a gente definiu desde o começo, tá certo? Eles fazem com que você suba, né, ou desça os autoestados de energia, porque ket N é autoestado de energia também, tá bom? É autoestado de energia. Então, isso me diz que já de cara a gente já percebe que os autoestados são quantizados, né? Ou seja, as energias são quantizadas. Por quê? Porque eu consigo acessar os estados, né, de um em um, tanto para cima como para baixo, através desses dois operadores. Tá bom? Consigo acessar todos os autoestados de energia para cima ou para baixo, usando esses operadores aqui. Por isso que esses dois operadores aqui são chamados de operadores escada. Né? O A, a da H e o A são chamados de operadores escada. Bom, por quê? Porque agora você tem acesso aí
se você tem acesso ao ket N, tá bom? Você pode ter acesso ao ket N mais 1, N mais 2, pode ter acesso ao ket N menos 1, N menos 2, através da atuação aqui do A, aqui também do A, daqui para cá do A d'água, e daqui para cá do A d'água, certo? Então, você meio que sobe, né, os níveis aqui de energia, né, aqui você tem energia N, N menos 1, N menos 2, N mais 1 e o N mais 2. E assim vai sucessivamente. Você vai subindo os níveis de energia usando esses operadores aí, tá bom? Aí a pergunta que você pode fazer, né, é se essa brincadeira toda aí, né, se ela é infinita, né? Se isso aí vai para o infinito, de alguma forma, tá bom? Porque você pode supor, mas para energias mais altas não tem problema, né? Só que para energias mais baixas, aparentemente você tem um problema. Por quê? Porque o oscilador harmônico, como ele é definido, certo? Ele é definido assim, e pressupõe-se que a energia menor possível que ele tem, né? Energia mínima aí, é zero. Tá bom? Então, se a energia mínima for zero, isso aqui tem que parar em algum momento, certo? Essa brincadeira aqui desse operador descendo os estados aqui, elas tem que parar em algum momento, tá bom? Quando você atuar esse operador A sobre um psi de N, onde esse N aqui é o menor possível, né? Isso aqui não pode te dar um resultado N menos 1, né? N mínimo menos 1. Tem que parar, tá bom? E a gente vai ver quais as condições para que isso daqui pare, né? Por que isso daqui tem que, em algum momento, zerar, certo? A gente vai fazer com que esse cara zere, né? Se você lembrar, essa brincadeira aqui de zerar a função de onda mínima aqui, depois da atuação desse operador, né, é semelhante à ideia de você truncar a série dos polinômios, né, de Hermite, tá bom? Para que venha convergir para um polinômio finito e a solução venha convergir. Então a gente vai fazer a mesma ideia aqui, só que do ponto de vista algébrico você vai truncar a série, né, em algum momento isso aqui vai ter que acabar. Tá bom? E a gente vai ver qual é a energia necessária para que isso aqui acabe, tá bom? Então vamos fazer essa conta aí. Então perceba o seguinte, como eu quero que a minha energia, né, o EN, que é justamente o nosso εn, lugar cortado ao ômega, né? Ele tem que ser positivo, né? Que representa aqui a energia do oscilador, mesmo que a gente já descobriu que ele é, de certa forma, quantizado, né? Só que a gente não descobriu quanto é que é o valor mínimo, né? Quanto que vale o EN mínimo? Né? Será que é zero? Bom, perceba que o nosso N, né, menos o meio, certo? A gente descobriu que N menos o meio era quanto? Era o nosso εn. Né? Então, se você quiser um N mínimo zero, né, você vai ter que ter aqui é mais, né? Desculpa, aqui é mais um meio. Né? Se você quiser um N mínimo zero, você vai ter que ter um N mínimo igual a menos um meio. Né? Mas será que isso aqui é possível, né? Se eu continuar baixando esse cara, por exemplo, quando eu diminuo aqui, aplico o nosso A num ket N mínimo, que é igual a menos um meio, tá bom? A gente já viu que isso aqui vai ser proporcional ao quê? N mínimo menos 1. Então, consequentemente, é equivalente a menos 3 meios. Né? E aí, se eu continuar aplicando, isso aqui não tem fim. Né? E eu quero que tenha um fim, porque não faz sentido esse cara ser 3 meios. Isso aqui não é possível. Né? Isso aqui vai me dar, se você colocar menos 3 meios aqui como N, vai me dar um E que é menor do que zero. E eu não quero isso. Então eu quero que em algum momento o A atuando num N mínimo dê o quê? Zero. Quando eu fizer
essa convenção aqui, né? Ou essa, digamos, restrição de que a atuação do operador A, né, sobre um ket de n mínimo de zero, aí eu findo aqui a minha série, né, e eu tenho um valor mínimo de energia bem definido. Então, isso aqui tem que acabar em algum n mínimo que a gente não sabe quanto é que é. Então, quanto que vale o n mínimo, quanto que vale o E mínimo. Né? Será que é zero? Não, será que esse cara aqui? Se for zero, tudo bem, é possível ainda. Se for zero, o n mínimo vai ser menos 1/2. Então é isso que a gente vai tentar descobrir quanto é que ele vale. Bom, então perceba o seguinte, que A, vamos reescrever o A. Então quem é o A? Raiz n ômega sobre 2 h cortado x mais i raiz quadrada de 1 sobre 2 h cortado m ômega i. Bom, isso aqui atuando numa função de onda de n mínimo, vai ter que me dar zero. Certo? Vai ter que dar zero. E aí? E aí o seguinte, que o nosso P é menos i h cortado d dx, né? Então a gente tem assim, ó, raiz de m ômega 2h cortado x mais i sobre 2h cortado m ômega menos i cortado psi' ddx, né? ddx, atuando aqui no psi de n mínimo, que é igual a zero. Bom, então vai ficar assim, raiz de m ômega sobre 2h cortado x psi n mínimo. Aí, menos i com i vai dar mais, né? Mais h cortado passa para dentro, vai ficar h cortado sobre 2n ômega psi linha de n mínimo. Isso aqui é uma equação diferencial, né? Bom, será que tem solução isso daí? Bom, então se eu multiplicar todo mundo aqui por fazer uma multiplicação, né? Se eu multiplicar todo mundo por raiz de 2h cortado sobre m ômega, esse termo aqui vai embora. Então vai ficar só x psi n mínimo mais, aí esse cara aqui, ó, vai embora, vai ficar um h cortado, né? O 2 vai embora com esse cara aqui, vai ficar h cortado ao quadrado, vai ficar h cortado m ômega psi n mínimo. Quase. Bom, eu vou chamar um alfa aqui de raiz de h cortado m ômega, tá bom? Essa equação vai ficar x psi n mínimo mais alfa 2 psi linha de n mínimo igual a zero. Quem é que é a solução para isso daqui, né? Essa equação aqui diferencial, é uma equação diferencial conhecida, né? Onde a solução dela, percebe que a primeira derivada, ó, cai x vezes a própria função, né? Quem que faz isso aqui? Quem faz isso aqui é a própria gaussiana. Então, você pode propor que aqui é uma solução do tipo um coeficiente A menos E elevado a beta x2. Gaussiano faz esse tipo de equação diferencial, porque perceba agora aqui, ó, vai ficar assim, ó, x vezes A elevado a menos beta x2 mais alfa 2 e a derivada, tem a derivada, vai ficar A menos 2 beta x, tá bom? É elevado a menos beta x2. Então, cancela aqui para todo x LSA, x também para todo x, então fica assim, ó, 1 menos 2 beta alfa igual a 0, então beta é igual a 1 sobre 2 alfa. Ou seja, nossa solução n mínimo vai ser uma função gaussiana escrita como menos 2x 2 alfa.
Ó, a gente encontra quem é o nosso, né, estado fundamental de energia. Você acabou de encontrar aqui o estado fundamental do oscilador harmônico. Certo? Estado fundamental do oscilador harmônico, e você descobriu que é uma gaussiana. Como a gente já tinha, né, descoberto no método de EDO. Tá bom? Então, usando essa restrição de que uma hora a série tem que acabar, né, para que você não tenha valores negativos de energia, você chega à conclusão de que o estado fundamental tem que ser gaussiano. Terminou? Não, porque agora a gente ainda não sabe quem é o N mínimo, né, e quem é o E mínimo. Como é que a gente vai descobrir isso daqui? Agora você pega essa equaçãozinha aqui de novo, tá bom? E joga na equação de Schrödinger do oscilador harmônico, né? Joga na equação original. O que vai acontecer? Então, vamos lá, a equação de Schrödinger você tem menos h cortado sobre 2n, bom, d2 psi de n mínimo x2 mais 1 meio de m ômega 2 x2 psi n mínimo igual a n mínimo psi n mínimo. Bom, e a nossa função que a gente acabou de descobrir é do tipo gaussiano, menos x2 sobre 2 alfa 2. Bom, onde alfa 2 é cortado sobre m ômega. Bom, então vamos lá. Se eu derivar isso aqui mais uma vez, né, o psi de linha, né, vou fazer aqui bem rápido, vai ficar a menos 2x sobre 2 alfa 2 é elevado a x2 x2. Então isso aqui vai ficar menos, cancela esse 2 com esse 2, menos a sobre alfa 2, tá bom? X é elevado a x2 2 alfa 2, tá bom? Derivado segundo, mesma coisa, você tem menos a x vezes menos 2x 2 alfa 2 elevado a menos x2 sobre 2 alfa 2, tá bom? Mais elevado a menos x2 sobre 2 alfa 2. Tirando em evidência aqui a gaussiana, tá bom? E todos os outros termos que também tem aqui, o menos alfa 2, né, que vem daqui. Sobra só o que? Isso aqui cancela, né? Ficar menos x2 sobre alfa 2, tá bom? Mais 1, ou seja, vai ficar a sobre alfa 2, a gaussiana, e aqui o negativo vai ficar x2 sobre alfa 2 menos 1. Bom, então vou jogar essa expressão na EDO aqui de cima, né? E vai ficar assim, menos h cortado sobre 2n, a alfa 2 x2 sobre 2 alfa, x2 alfa 2 menos 1, certo? Mais 1 meio de m ômega x2 vezes a gaussiana. Isso aqui vai ser igual a E mínimo vezes a gaussiana também. Tá bom? Então, se você fizer um rearranjo aí, você vai ter o seguinte: cancela aqui toda a gaussiana, essa parte aqui, isso aqui vai embora, né? Junta uma coisa com a outra, que vai ficar negativo, isso aqui vai ficar positivo. Então perceba que esse termo aqui já vai cancelar com esse termo x2, tá certo? No final das contas, você vai ter um E mínimo, que vai ser assim, E mínimo, H cortado sobre ômega 2. De tal forma que o nosso E mínimo dividido por H cortado, que é o nosso epsilon mínimo, é meio. Ora, se o epsilon mínimo é 1 meio, né, e n mínimo mais 1 meio é igual a epsilon mínimo, né, como a gente já tinha descoberto, o nosso n mínimo é igual a 0. Bom,
Isso me diz que o A atuando no ket 0 dá 0. Bom, então o nosso ket 0 é o estado fundamental. E aí olha que interessante, agora eu sei que todos os n's são inteiros. Por quê? Porque o fundamental é 0. Então, n mínimo mais 1 vai ser o ket 1, tá bom? N mínimo mais 2 vai ser o ket 2 e assim sucessivamente. Tá certo? Então, além de ser quantizado, a gente percebe que os n's, né, eles obedecem, pertencem agora, né, aos inteiros. Tá bom? Os inteiros aqui. Os números naturais, né, no caso, não inteiros, né, naturais, excluindo aí os negativos, né, dos próprios naturais. Certo? Então, além de ser quantizado, né, são números inteiros aí para os valores de n, tá bom? São os valores inteiros, tá certo? Então, nesse contexto aí, perceba a grande importância dos operadores A e a DAG, né, que são chamados operadores de escada. Além deles levarem a estados de energia maior, né, ele se comuta com o Hamiltoniano e você consegue descobrir os autoestados de energia, né, sem precisar, né, necessariamente resolver a EDO. A única EDO que você resolveu, em princípio, aqui foi a EDO, né, do estado fundamental, né, que foi essa daqui. Você só fez substituição, você nem resolveu, né? Mas você não precisa resolver um EDO como no caso anterior, né, o que a gente fez, né, na aula passada. E aqui esse método aqui de certa forma simplifica. Está faltando agora apenas saber, né, quanto que vale a atuação desse operador A da água, né, e o próprio A sobre os estados, né? Percebe que a gente encontrava ele proporcional, né? Ou seja, o A da água atuando no N é simplesmente proporcional a N mais 1. E o A atuando no N é proporcional a N menos 1. Então, eu preciso saber agora quem é essa constante de proporcionalidade. Então, está faltando somente isso, tá certo? Então, é o seguinte, a gente sabe que A da água atuando no N é proporcional, vou chamar aqui de C mais N mais 1, tá bom? E o A atuando no N, eu vou chamar de C menos N menos 1, tá bom? Daqui a gente tira o seguinte, que N menos 1, ket N menos 1, é igual a ket N dividido por C menos, concorda? Então, se eu pegar a normalização agora dos dois, então vai ficar assim, N menos 1, N menos 1, aí vai ficar aqui ket N, A da água, sobre C menos estrela, multiplica A N dividido por C N, concorda? Isso aqui tem que dar quanto? Tem que dar igual a 1. Por quê? Porque eu estou querendo encontrar um ket, né, normalizado. Estou partindo do ponto que esse cara aqui está normalizado. Certo? Então aqui vai ficar N, A da A, N, igual ao módulo de C menos quadrado. Mas quem é esse cara aqui? É o próprio operador número. Então esse aqui vai ficar N, ket N, C menos quadrado. Tá certo? Isso aqui vai dar que Cn, módulo de Cn menos, né, é raiz de n. Tá bom? Então eu vou escolher com que esse C menos seja raiz de n. Escolher, obviamente, um número real para esse rapaz aí. Né? Da mesma forma, o ket n mais 1, ele é A da água sobre n, C mais, né? E o seu correspondente dual, n mais 1, N, A, C mais. E aí a normalização como é que fica? N mais 1, N mais 1, N, A, quadrado, N, C mais, quadrado. Tá certo? Esse cara aqui, desculpa, é complexo conjugado. Só que aqui não é o operador número. Né? Isso aqui é outra coisa. Por quê? Porque a adaga a gente convencionou como sendo 1. Né? Então, a
adaga menos adaga A é igual a 1, de tal forma que A adaga é igual a 1 mais o operador N. Né? Então, esse aqui é 1 mais o operador N. Então, esse aqui é N, 1 mais operador N, 1, C mais quadrado. Ora, isso aqui vai dar 1, né? Isso aqui vai dar N mais 1. E aí a gente tira a conclusão de que C mais quadrado é igual a N mais 1. Portanto, o nosso C mais, que é a constante de normalização, é C raiz quadrada de N mais 1. Estou escolhendo aqui como sendo real também, para facilitar. Então, finalmente, os operadores aqui de escada, né, atuando no N, vai ficar raiz de N mais 1, N mais 1, e o operador A atuando no N, vai ficar raiz de N, N menos 1. Pronto. Finalizado aqui o problema. Agora, a partir desses operadores, eu posso encontrar qualquer outro. Né? Porque eu sei o que? Por exemplo, eu sei que o ket 1, a autofunção 1, né, que é quando eu escolher isso aqui sendo 0, vai ser a adaga por 0. Tá bom? Tudo bem? O 2, né, vai ser quanto? 1 mais 1, raiz de 2, então é A mais atuando no 1 sobre raiz de 2. E assim sucessivamente. Né? Perceba que um ket N qualquer, ele vai ficar quanto? Vai ficar A adaga N vezes, atuando no 0, sobre raiz de N fatorial. Que é um resultado interessante que a gente pode encontrar agora. Qualquer estado excitado a partir do estado fundamental. Sem precisar resolver a DO. Então, se você tem isso aqui como sendo a gaussiana, você atua esse operador aqui, né, que é chamado de operador de criação. Né? A partir do momento que esse cara aqui passa a criar os estados, né, estacionários, os outros, ele é chamado de operador de criação. E aí o outro passa a ser operador de aniquilação. Né? Tem esses dois nomes aí também que são bastante usados. Né? Mas são, no fundo, operadores de escala. Né? E aí você pode criar, digamos assim, qualquer estado excitado N a partir do operador A adaga. Bom, a partir do estado fundamental. Uma vez que você conhece o estado fundamental, que é uma gaussiana, você atua esse operador aqui N vezes, você cria qualquer estado N, sem precisar resolver a RDO. Tá bom? Então, esse aí é o método algébrico para se resolver o oscilador harmônico. A partir daí, a gente consegue fazer aí a evolução temporal, que vai ser a nossa próxima aula, é estudar a evolução temporal desse oscilador. Tá certo? É isso.